Continuando nosso estudo então de Mateus 6, 25 a 34, nós vamos olhar o texto e vamos fechar, não o tema, o assunto, porque o assunto é grande, é vasto, nós vamos tentar, resumindo bem, terminar esse momento de Mateus 6, 25 a 34. Eu dei o título As Preocupações da Vida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, não deixa de deixar o seu like aí para abençoar outras pessoas. Mateus 6, 25 a 34, Sermão do Monte. Relembrando o que vimos semana passada, no versículo 25, no versículo 31 e no versículo 34, Jesus vai nos advertir, não andeis ansiosos. No versículo 31, não vos inquieteis. No versículo 34, não vos inquieteis. Por 3 vezes, Jesus nos exorta. E nós vamos entender por que Jesus está nos exortando a não andar ansioso e por que nós andamos preocupados e ansiosos. Qual é a solução? É mais ou menos por aí que nós vamos hoje, eu quero a sua atenção para isso, tá bom? Por que a incredulidade é pecado? Nós comentamos isso semana passada. A incredulidade é pecado porque a ansiedade ou a preocupação é sinal de que depositamos a nossa confiança na pessoa errada. Toda vez que nós ficamos ansiosos ou preocupados, e a palavra mostra isso, né? Preocupados com algo que está no futuro, que pode ou não acontecer. Toda vez que a preocupação domina nossa mente, nosso coração, a ansiedade, que ela pode se tornar crônica, ela nos paralisa, enquanto a gente precisa ser proativo e partir para a ação. Existe o problema não vai sair dali, você tem que parar e resolver. Então você tem que traçar planos para resolver, em vez de ficar paralisado. Então Jesus está dizendo que a incredulidade, ela na verdade só prejudica a nossa vida. A busca por alimento, bebida e vestuário como bem supremo é característica dos ímpios. A palavra gentios, nesse texto, no versículo 32, volta seus olhos lá. Porque os gentios, a King James traduz os pagãos. Dá uma olhada aí. Essa palavra pagãos, ela pode muito bem ser traduzida por ímpio. O que é um pagão? Gentio aí não foi bem traduzido, porque o que Jesus está falando é comparando nós, os filhos de Deus, que temos um Pai Celeste que cuida de nós. Lembra da ilustração da rolinha e do pardal, que estavam conversando, olhando para os homens e dizendo, por que eles andam assim tão agitados? Eles não conhecem o nosso Pai Celeste, que cuida de nós? Então, se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida das flores, se Deus cuida deles, vai cuidar de nós também, porque eles são criaturas, nós somos filhos. Temos um Pai Celeste que provê e proverá tudo que nós necessitamos, comida, bebida e vestimenta. Então nós não podemos andar ansiosos. Quando ficamos ansiosos quanto a essas coisas, é porque na verdade nós estamos confiando na pessoa errada. Estamos confiando em nós, no nosso emprego, no nosso salário, no nosso avô, nossa mãe, nosso tio, em alguma coisa, no governo, em alguma autoridade ou algo de quem a gente espera aí a melhor fonte de bênção e a única correta e perfeita fonte de bênçãos é Deus, que é nosso Pai Celeste. Então Jesus está comparando eu como pai, filho de um Pai Celeste, e o gentio, o ímpio, que não conhece a Deus. O pagão aqui, a King James traduz como pagão, não é isso? O pagão aqui é alguém que não conhece a Deus. Na sua ignorância, ele não sabe que Deus o sustenta. Então Jesus está, na verdade, preocupado com essa pequena fé. E aí nós vamos trabalhar hoje essa questão da pequena fé, tá bom? E aí, domingo passado, eu lembrei isso a vocês. Salmo 37, 25, que é promessa de Deus. Para quem é essa promessa? Para os filhos de Deus. Não é promessa para todo mundo. Isso aqui é promessa para quem está debaixo da comunhão com Deus. Nasceu de novo. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, isso aqui é promessa de Deus. Mas não é para todos. É para os filhos de Deus. Davi já estava com uma certa idade quando ele escreveu este salmo.
ok? Vimos isso semana passada. Hoje nós vamos caminhar a partir daqui. Jesus conhecia muito bem a história de Salomão, por isso que ele afirmou, nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Jesus está comparando. Salomão tinha dinheiro para comprar qualquer tipo de roupa e andou muito bem vestido. Se Jesus está mencionando isso, é porque Jesus conhecia a história. Então, nem os lírios do campo, nem Salomão conseguiu se vestir tão bem quanto os lírios do campo. Você tem flor em casa? Quem tem flor, planta em casa? Gosta de cuidar das plantas? Não tem um período que as plantas ficam bonitas, viçosas, que elas dão flores, os botões começam a aparecer. Não é legal ver aquele momento? Parece que dá uma renovada, parece que a esperança volta, né? Eu não tenho cuidado para a planta, mas eu gosto de admirar a planta. Como também gosto de admirar os pardais, os pássaros. Eles têm a nos ensinar. A gente precisa olhar para eles porque eles são criaturas de Deus e louvam a Deus o tempo inteiro, porque eles sabem que terão o alimento para a sua vida. A pequena fé aí no Mateus 6,30, olha de novo comigo, Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Por que Jesus está preocupado com a pequena fé dos seus discípulos? Porque esta pequena fé, ela é comparada à fé salvadora. Todos nós aqui cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Bem. Todos nós cremos? Bem. Cremos. Então, isso é a fé salvadora. Mas a fé precisa ser ampliada. A gente precisa ter fé para crer no que Deus, por exemplo, deixa como testemunho para nós lá de Hebreus 11. O que a gente chama de a galeria dos heróis da fé, né? Nós demos esse título. Então ali, Hebreus 11 vai mostrar que aqueles homens, eles foram além da fé salvadora. A fé salvadora, ela nos oferece e nos garante a salvação em Cristo, ponto. Mas e dali para frente? Quando vierem as tribulações, as tempestades, as circunstâncias não forem favoráveis, aí eu preciso de fé para crer no impossível, para crer no Deus que pode todas as coisas. Então Jesus está preocupado com essa pequena fé. Por quê? Parece que Jesus quis dizer que tudo quanto eu disse resume-se nisto. Verdadeira causa da dificuldade é que vocês não extraem as deduções óbvias daquilo que acontece aos pássaros e às flores. Por que Jesus vai tomar o exemplo dos pássaros e das flores? Todos nós conhecemos flores e pássaros. Então Jesus começa do básico. Jesus ele vai usar muito de parábolas e de ilustrações que abrem janelas para a gente, ajuda a gente a refletir. Quando Jesus vai falar observai, é ter olhar fixo, atento. Se eu quiser saber que cordão é aquele que está na irmã Elaine, eu tenho que me aproximar, olhar fixo. Tem um cordão ali no pescoço dela. Se eu quiser saber o detalhe do brinco da Wanda, eu tenho que me aproximar, fixar os olhos. Observar aqui, o verbo observar é pare, fique atento, veja o cuidado de Deus para com as flores e para com os pássaros. Ele vai dizer, vocês não valem muito mais do que isso? Então por que ficar na pequena fé, na ansiedade? Então Jesus está tomando isso como exemplo para extrair. Se eu cuido deles, eu cuido muito melhor de vocês. E aí nós lemos também Isaías 46, versículo 4, lembra? Que até vosso cabelo branco, né? Serei convosco. Nossa velhice. Jesus não nos acusa de não termos fé. Não é isso que Jesus está dizendo. Somos acusados de termos pouca fé, pequena fé. É isso que Jesus está preocupado e mostrando. Os discípulos não tinham fé suficiente. Por isso Jesus vai falar de pequena fé. A fé não era suficiente para entender do cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus. E aí Jesus vai falar isso. Jesus não está falando com qualquer outro tipo de pessoas. Por que nós temos pouca fé? Por quê? Eu quero que você pense por isso. Por que nós quase que rotineiramente nós temos pouca fé? A preocupação de Jesus é essa. Os discípulos tinham uma pequena fé. E por quê? A pergunta, por que temos pouca fé? Por que a incredulidade cresce no nosso coração? Por que é a pequena fé? Porque nós não desenvolvemos a fé. Me veio agora um texto na minha mente. Por que é? E aí, uma vez não desenvolvendo a fé, irmãos, o que vai acontecer? O que cresce se não tem fé? Cresce dúvida, né?
cresce incredulidade. Paulo vai dizer em Filipenses, Wanda vai achar para mim esse texto, desenvolver a vossa salvação. Ali tem a ver com fé, quando Paulo vai dizer em Filipenses, desenvolver a vossa salvação. Irmão, Deus nos salvou, Ele nos deu a fé salvadora. Nós cremos porque Ele colocou a fé salvadora em nós, mas nós precisamos desenvolver a nossa fé. E como desenvolver a fé? Estudando a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eles possuíam, os discípulos, possuíam apenas a fé salvadora. Por isso andavam ansiosos, inquietos e preocupados. Então Jesus está trabalhando isso. Não andeis ansiosos. Toda vez, irmãos, que eu me preocupei demais, que eu perdi meu sono, que eu fiquei ansioso, eu certamente estava com a minha fé abalada. E aí eu tirei os olhos de Cristo. Para mim um exemplo clássico é Pedro andando sobre as águas. Irmão, por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? Porque ele começou a racionalizar aquele momento. Ele andou, o texto diz que ele andou e eu creio que ele andou. Mas quando ele começou a racionalizar, falou, não, isso não é possível. Jesus estava andando, aí ele disse, és tu mesmo? Olha a dúvida. Ele já tinha uma dose de incredulidade no coração. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Então ele estava oscilando, igual eu e você. E aí o coração dele enche de fé, quase que plenamente. Digamos que 99% ele confiava em Deus, em Cristo ali naquela hora, mas faltou 1%. O 1% fez ele afundar. Ele deu 3 passos e afundou. Para mim, um exemplo clássico de como a gente titubia na nossa fé em Deus. E não tem problema, irmãos, a gente ter um pouquinho de incredulidade. Às vezes, no momento, é até necessário questionar, não incredulidade, vamos corrigir, né? Incredulidade nunca é bom, mas questionar é bom. São os bereanos. Se você ouvir o que eu estou estudando, ensinando, você não tem que ficar só com a minha palavra, você tem que olhar o texto. O que o pastor está dizendo é isso mesmo? Assim são os bereanos. Confirmar no texto, à luz do contexto. Por que Jesus está preocupado com a pequena fé? Porque ele quer que seus discípulos desenvolvam a fé. Achou o texto? Pode ler para nós? Abram suas Bíblias aí. Na minha versão não fala a palavra desenvolver. Ah, tá. Então, na minha fala. Filipenses... É 5:12. 5... Não, Filipenses não. Filipenses só tem 4. Ah, tá. Filipenses 2:12. Agora vai. Filipenses 2:12. Juliana tá ligada, hein? Já leu Filipenses, né, Juliana? Já leu Filipenses, né, Juliana? Algumas vezes, né? Vamos lá, Filipenses 2:12. A King James fala colocar. Quem tem a revista atualizada, leia. Vladimir, pode ler bem alto? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém. Esse desenvolver aqui, irmão, tem a ver com a fé. Porque a salvação está falando da fé. Então, desenvolver nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus. Como? Colocar em prática. Colocar em prática. Interessante, né? E aí Tiago vai dizer para a gente não ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Você percebe como que a Bíblia vai respondendo a própria Bíblia? Então esse é o exemplo. Os crentes de pequena fé, ao invés de controlar os seus pensamentos, são controlados por eles. Todas as vezes que eu fiquei ansioso, preocupado, os pensamentos, as preocupações me dominaram. Então eu fui dominado pelos pensamentos, pelas preocupações. Essa é a essência da preocupação. E quem fala isso aqui é Martin Lloyd-Jones. Eu gostei dessa definição do que é a essência da preocupação. Então, essência da preocupação. Eu estou sem dormir, eu estou tendo taquicardia, eu estou tendo ansiedade, e essa é uma doença do momento, ansiedade, muita gente sofrendo de ansiedade, não dormindo. Procure avaliar se você não está se deixando controlar pelos seus pensamentos. Aqui não tem nada a ver com pensamento positivo, tá, irmãos? Eu não estou falando de psicologia, eu estou falando de crer que você é filho de Deus e você tem um Pai Celeste que cuida de você. As preocupações da vida, elas são indevidas quando a gente lembra que temos um Pai que cuida de nós. Salmo 121 diz que ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel está sempre atento. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto, é do alto que vem o socorro, não são das circunstâncias. E aí, nós às vezes incorremos nesse erro, colocamos nossa expectativa nas coisas terrenas, quando deveríamos colocar nossa expectativa nas coisas do alto e nas promessas de Deus.
Existe 365 não temas na Bíblia, um para cada dia. A gente precisa confiar nas promessas de Deus. Para mim, Salmo 46:10 fala disso. Vamos lá? O que o salmista Davi está nos ajudando, nos conclamando a fazer? A crer e descansar. E aí eu quero entender com você o que é esse aquietar-se aí. Esse verbo aquietar-se. Ele é bonito no hebraico. Ah, se eu pudesse estudar hebraico. Ainda vou tentar estudar mais. Salmo 46:10. Eu vou pedir que quem for ler, leia o 9 e o 10, tá bom? Porque tem um contexto aí importante. Pode ler. Quem achou? Vai, Vlad. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Deus tem o controle de tudo. Ele faz cessar a guerra. Aí você pergunta, por que Deus não faz cessar a guerra na Ucrânia com a Rússia? Porque ainda não é o tempo. Deus tem o momento certo. É Ele que tem o controle de tudo. Mas Ele está dizendo para gerações e para mim e para você, aquietai-vos. A ideia do verbo aquietar aqui, irmão, no hebraico é renda-se a essa realidade. Deus é soberano. Não adianta você se bater. Não adianta a gente perder noite de sono. Não adianta a gente morrer de preocupação, ansiedade. Isso não vai mudar o quadro. O pior de tudo, vamos sofrer duas vezes. Vamos sofrer de ansiedade e vamos sofrer porque não mudamos o quadro. Então, o verbo aquietar-se aqui tem um sentido de render-se à vontade soberana de Deus. Você tem algo para resolver essa semana? Sério, importante? Aquieta-te, entrega. Lembra do Salmo 37? Entrega. Quem entrega, confia. Quem confia, descansa. Entrega. Renda-se. Esse aquietai-vos aqui é aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Davi está apontando para o soberano, o Rei dos Reis, aquele que tem todo o controle. Ele tem poder para cessar as guerras. Ele tem poder para parar tudo que é circunstância que está contrária a nós. E a gente precisa avaliar por que as circunstâncias estão contrárias a nós. Ou é provação, ou nós escolhemos errado. Não tem meio termo. Ou Deus está nos provando para aumentar a nossa fé, nos fortalecer, ou eu fiz escolhas erradas e estou assumindo as consequências das escolhas erradas. Circunstâncias nem sempre são provações. Vamos para frente mais um pouquinho? Buscai, falamos sobre isso no domingo passado. Buscai aqui é a ideia de priorizem o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. O que é todas essas coisas? Não pode esquecer: comida, bebida e vestimenta. Essas três coisas, Jesus está dizendo que nós precisamos ficar aquietados porque Deus vai nos prover. É realidade. Aí eu falei sobre isso no domingo passado, vou repetir. Por que então que tem gente passando fome? A fome está no mundo não é porque Deus está impotente e Ele não consegue produzir alimento para todos. Irmãos, tem alimento no mundo para todo ser humano, mas o egoísmo, as políticas egocêntricas, a avareza, a ganância das nações, dos líderes das nações, não permitem que isso seja distribuído igualitariamente. Então a culpa não está em Deus. A culpa está nos homens, porque Ele provê a comida, a bebida e a vestimenta para todos. Então, Deus é justo. Você já ouviu falar nisso? Deus é justo. Deus não tem justiça, Ele é justo. Deus não tem amor, Ele é amor. Deus, Ele é soberano. Ele tem condições de controlar tudo. E o homem, por causa do pecado, afetado o homem por causa do pecado, nós temos hoje fome no planeta Terra. Mas não é falta de alimento. Deus já proveu. Então o cuidado dele é perfeito para conosco. A ideia que o texto quer nos dar é que se Deus deu a vida, e aí está a Sarinha para nos dar o exemplo, né? Daqui um mês, Maria vai estar no colo de alguém, né? E aí eu vou olhar a Maria saiu, tá ali no colo e tal. A Sarinha, 1 ano atrás, né? Exatamente dia 26 de agosto. Quase no dia da bisavó. Por um dia, né? Não nascia. E ela torceu, hein? A bisavó Sebastiana, que faz aniversário hoje, ontem, torceu para a Sarinha nascer no mesmo dia, mas não deu. Quase, ficou pertinho. Né? Nasceu, tá ali. A prova da vida. Então, Daiane,
E, Tiago, se Deus deu a Sara, Ele vai dar a vestimenta, o alimento, Ele vai dar todo o cuidado que você precisa. Comida, bebida e vestimenta não vai faltar para Sara, porque Ele deu a vida, que é muito mais complexo. Ninguém podia dar a vida. Ninguém. Mas Ele vai dar a vida, mas Ele pode dar também o sustento, que é menor. A vida é maior, o sustento é menor. Jesus está trabalhando uma lógica, irmãos. Se Ele deu a vida, como Ele não nos dará o sustento? Por isso que nós começamos lendo Romanos 8. Vamos lá, de novo? Romanos 8? Foi proposital, porque eu queria falar dele. Romanos 8. Olha o que diz o texto. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o versículo 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todos aqui, todos que creem. É necessário ressaltar isso, tá? Todos aqui não é a totalidade da raça humana, é aquele que crê, aquele que tem fé salvadora para crer em Cristo, ok? Quem formou o corpo que é maior? Quem formou o corpo que é maior? Quem te deu esse corpo aí bonito? Esse cabelo, esses olhos que só você tem, essa silhueta que só você tem, essa identidade, né? Sua digital, quem te deu? Só você tem essa digital. Quem te deu? Quem te deu? Deus. Ele vai dar o vestuário que é menor. Jesus está trabalhando uma lógica. Se Ele deu a vida, Ele vai dar o sustento. Se Ele criou o corpo, Ele vai vestir esse corpo. É isso que Jesus está nos chamando. Eu posso descansar, irmão, nessa promessa, porque quem prometeu é fiel. Amém? Fala, irmão Romildo. Francisco. Eu tenho plena certeza disso, né? Mas eu sempre deixo bem as pessoas que a gente conversa sobre esse tema, que nós temos que fazer nossa parte, né? Porque tem muito cristão aí que está naquele negócio de Deus vai dar e fica sentado no sofá esperando cair. Né? Não cai. Quem não trabalha, não coma, né? São duas questões importantes. Tem gente que crê num fatalismo, né? Ah, não adianta eu fazer nada porque o que Deus já decidiu vai fazer. Isso é fatalismo. A Bíblia não apoia o fatalismo e não apoia o preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aí, irmão Romildo lembrou bem, Tessalonicenses, aquele que não trabalha, não coma também. Então, é do suor do seu rosto, aí vamos para Gênesis, comerá o seu pão. Então, tem que trabalhar. Mas eu não posso apenas trabalhar e viver na idolatria do trabalho, que aí é outro inverso, né? É outro problema. Ah, então tem que trabalhar? Ah, pastor, não vou à igreja porque eu tenho que trabalhar. Deus falou que eu tenho que trabalhar. Opa! Mas a Bíblia também falou que tem um dia de descanso. E tem um dia de buscar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Demais, né? Entendeu? Não tem demais, é estas coisas. Ok? Então, o preguiçoso geralmente ele não é ansioso, né? Não é, hein? Não, preguiçoso. Você sabe o que é? Quem vale mais? Semana passada nós comentamos sobre isso. Quem vale mais? O pássaro, a flor ou você? O que temos que fazer é viver para Deus e deixá-lo reinar em nossa vida. Ele providenciará o alimento, a bebida e o vestuário. Mas entra bem a palavra do irmão Francisco. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu precisei viajar para Santo André. Eu não tinha recursos. Eu orei até o finalzinho dos últimos minutos que eu podia. Contactei pessoas, pedi ajuda, fui e voltei, estou aqui. Deus proverá. É cuidado dele, promessa dele para mim e para você. Não tenha medo, irmão, de confiar, tá bom? Ele é fiel, isso não é frase de efeito. Deus é fiel, a fidelidade é inerente no caráter de Deus. Ele não vai abandonar os seus, é promessa dele. Ele é fiel. Jesus menciona dois objetivos na nossa busca. Lá no versículo 30, vamos voltar para Mateus 6? Versículo 33, 34, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Versículo 32, comida, bebida, 31, comida, bebida e vestimenta. Todas estas coisas. O reino de Deus. O Stott vai dizer que parece que Jesus está sendo redundante quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ora, o reino de Deus não é a justiça de Deus? Não, são duas coisas semelhantes,
mas tem uma nuance de diferença, e aí a gente encerra pontuando essa diferença entre o reino de Deus e a sua justiça. Vamos entender isso, o que Jesus quer nos ensinar. O reino de Deus devemos buscar o seu poder e a sua soberania para que as manifestações do seu reino sejam evidenciadas através da igreja, no poder do Espírito Santo. Aí a gente precisa ler Romanos 14, 17. Então, o reino de Deus é manifesto através de nós. Paulo vai dizer em Coríntios que nós somos embaixadores da parte de Deus. Então, nós representamos o seu reino. Por isso que Jesus vai nos ensinar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, lá na oração do Pai Nosso. Então, venha o teu reino. Através de quem o reino de Deus vai ser exercido na terra? Através da igreja. Então, eu e você, como embaixadores de Cristo, temos que difundir o reino de Deus. E o que é, resumidamente, de maneira simples, irmãos, o que é difundir o reino de Deus? É anunciar o evangelho. O evangelho da paz. Eu e você pregamos ou despregamos. Nós podemos pregar o evangelho, mas com o nosso testemunho nós podemos despregar o evangelho. Por isso que Agostinho tem aquela frase, né? Pregue o evangelho, quando necessário, use palavras. Seu testemunho chega primeiro, não adianta. Seu testemunho chega primeiro. Ontem lá na festa da Sarinha, teve umas brincadeiras bem legais, né? E na hora da informalidade, você conhece, Ronaldo Lidório diz isso, em 1 hora de formalidade, você conhece uma pessoa mais do que em 1 ano de convivência com ela, em tempo formal. Na informalidade, o nosso ser, o extrato do nosso ser se manifesta sem máscara. É bem interessante, né? E aí eu pude conhecer, bem legal, a liderança da igreja, pude ver temperamento das pessoas. Você observa tudo no momento de informalidade. É muito interessante. Dá para fazer uma leitura muito legal num tempo informal. Leia para mim, Romanos 14, 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Então um cristão tem que andar na justiça, ser justo. Um cristão tem que ter paz, ser o pacificador. Olha as bem-aventuranças. Justiça e paz estão lá nas bem-aventuranças. E um cristão tem que ser alegre, irmão. Tem de grande gozo quando caídos em várias provações. Alegria, ela precisa ser uma constante, uma marca na vida de um cristão. Hoje eu estou ficando meio gripado, né? A irmã Georgina fez uma leitura boa de mim. Eu vim quieto no carro, passei lá, peguei ela. Cheguei aqui, ela falou, pastor, o senhor tá bem? O senhor tá quieto? Falei, irmã, eu estou tentando economizar minha voz, que eu vou ter que pregar e eu estou ficando gripado, então eu estou tentando... E ela percebeu que eu não sou assim quieto, eu sou falante, sorridente, né? Mas eu estava me economizando, a garganta tá arranhando e parece que tem um caco de telha aqui passando. Tomara que dê para terminar, acho que vai dar. Então, querido, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é. O que não é? Paulo vai dizer, 14, 17. Deixa aberto sua Bíblia. Nós já comemos hoje. Vamos comer daqui a pouco, que tem bolo aniversário da irmã Sebastiana. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ah, mas Jesus não falou que vai nos dar comida e bebida e vestimenta? Mas isso não é o reino de Deus, é o cuidado dele para comigo com você. Ele fez o principal, morreu na cruz por nós, ninguém podia fazer isso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em resgate de muitos. Só ele podia fazer isso. Agora, comprar o bolo a gente pode. Comer, a gente vai fazer a comida, né? A gente pode fazer a comida. Elias queria comer, Deus falou para ele, ó, vai lá, Serra de Serepta lá que eu vou mandar a viúva te alimentar. A viúva saiu para pegar uns cavacos de madeira, só tinha aquela porção para comer, e Elias encontra ele e falou, ó, vai, faz um bocado para mim e traz aqui. E ela foi lá, obedeceu e fez. A mulher falou assim, ó, a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar. E aquela mulher ficou rica de alimento durante muitos anos, porque ela foi alimentada pela fé, ela obedeceu, e pela fé ela pôde ser abençoada. Ok? Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Você percebe, irmão? As bem-aventuranças e fruto do Espírito aí. Olha o caráter do cristão. Bem-aventuranças e fruto do Espírito estão aí. Isso é o Evangelho, o poder de Deus. E como que ele vai ser anunciado? O reino de Deus, através de mim e de você, que somos a igreja. Jesus não falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Nós temos que resplandecer nas trevas, para que a luz de Cristo brilhe. A segunda coisa que Jesus diz que nós precisamos buscar é primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. Você nota que ele não está dizendo primeiro e segundo? Duas coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pode colocar um do lado do outro. Por que a justiça? E aí, você já ouviu isso, vai ouvir de novo. Se você não ouviu, aí no canal tem um vídeo quando eu falo sobre as bem-aventuranças, falando dessas três aspectos da justiça, que é a última bem-aventurança, né? Com a ajuda do Espírito Santo, devemos obedecer a Cristo e sua justiça, permanecendo separados do mundo e demonstrando seu amor para com todos. Vamos para Filipenses 2, 12 e 13. Olha o texto aí. Acabamos de ler. Irmã Wanda leu ainda há pouco. Vamos voltar lá de novo. Filipenses, Bíblia se explica com a Bíblia. Agora vamos ler o 12 e o 13. Nós lemos só o 12, né? Agora vamos ler 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí o versículo 14 não dá para deixar de ler, né? Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ah, irmãos, ontem lá na festa eu vi, né, a voluntariedade dos irmãos. O Tiago falou que se eles fossem fazer a festa, eles não fariam a metade do que fizeram lá. Os irmãos se uniram, tinha comida, tinha bolo, tinha sobremesa, tinha tudo. Sarinha vai ver as fotos depois e vai ver. Ontem nós vimos lá a comunhão. O que a comunhão é capaz de fazer, irmãos? Eles queriam fazer a festinha, mas tiveram muita despesa, a Sarinha ficou dodói, não conseguiram juntar o dinheiro que precisavam, e aí a igreja se juntou, se uniu, fez uma festa linda, bonita. Isso é comunhão, corpo. O que o corpo pode fazer como igreja? Nós somos fortes, nós podemos fazer muito mais, impactar pessoas. E eu creio que pessoas que estavam ali, que não eram cristãs, foram impactadas, porque viram o amor. O amor em ação, não é amor de conversa, Deus te abençoe. O que Tiago diz? Se você vê alguém com fome, dá comida para ele. Não é bater no ombrinho e Deus te abençoe. Não. Eles viram que os pais queriam fazer a festinha. A festinha de um ano é para os pais, né? Nunca é para a criança. A criança não vê nada. Se bem que Sarinha ficou acordada, né? Graças a Deus. É raro ver uma criança numa festa de um ano acordada o tempo inteiro. Sarinha ficou firme lá, né? Então, esse cuidado de Deus, irmãos, é bênção. Estava conversando com o Tiago, querendo entender como é que ele chegou lá, ele me contando, né? A maneira como Jesus foi enlaçando ele no amor e na graça. Foi algo muito bonito ouvir o que Deus está fazendo na vida do Tiago. Então, queridos, a sua justiça, ela é manifestada através de mim e de você. Eu e você precisamos manifestar essa justiça. De que maneira? E aí eu quero te mostrar isso, tá bom? São de 3 formas. Os cristãos não são como os pagãos, ok? Ou os ímpios, que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos entender isso, que é meu dever ganhar consciência disso, que eu tenho promessa de Deus para mim, mas eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu fiquei pensando nessa questão da justiça. A justiça na Bíblia, isso tem um vídeo lá no canal que eu falo sobre essa questão. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Quando a Bíblia fala de justiça, ela abrange esses três aspectos. E nós vamos ver agora. A justiça legal é a chamada justificação. Fomos justificados por Deus. É o relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam a lei através da justiça, Romanos vai falar isso, Paulo escreveu sobre isso mais tarde, mas não alcançaram porque a buscaram pelo modo errado. Procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram a que vem de Deus. Vamos dar uma olhadinha, Romanos 9, 30, e aí entra no capítulo 10 até o versículo 4. Por que Paulo precisou escrever essa questão aos Romanos? Lembrando disso, quando nós estudamos Romanos, capítulo 9, o passado de Israel, capítulo 10, o presente de Israel, capítulo 11, o futuro de Israel. Isso esclarece muito
quando a gente vai ler esses 3 capítulos de Romanos. Então, como que Paulo vai, com amor e graça, olhar para os irmãos judeus, mostrando que eles estavam buscando a justiça da maneira errada? Paulo vai escrever isso em Romanos 9:30. Aí entra pelo capítulo 10, tá bom? Estamos quase terminando. 9:30. Esse texto vai falar sobre a incredulidade de Israel. Aí você vai entender, Jesus está falando das preocupações da vida, Jesus está tentando injetar fé no coração dos discípulos, dizendo que eles não podiam ter pequena fé, precisavam desenvolver a fé. Está percebendo o processo? Você entende que tem pequena fé, tudo bem, aceitou, agora desenvolve a fé, conhecendo a palavra, estudando a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas se você não fizer isso, a incredulidade toma o coração. Então Paulo vai falar sobre a incredulidade de Israel aqui. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, a pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Isaías 28:16. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Profecia 750 anos antes de Cristo nascer. Paulo está citando Isaías 28:16. Aí ele entra no capítulo 10, vamos até o versículo 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, Israel, é para que sejam salvos. Paulo tinha um grande amor pela nação de Israel. E ele está dizendo, minha oração, o meu desejo, a minha súplica em favor deles é que eles sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é a justificação pela fé, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Irmãos, isso é fantástico. Me lembro agora quando nós estudamos esse texto, essa parte de Romanos. Por que nós, gentios, entramos? Primeiro, Deus precisou colocar o Israel à parte para que ele rejeitasse a Cristo, para que nós pudéssemos ser enxertados. Paulo vai tratar disso lá no capítulo 11. E ainda vai fazer uma observação, para a gente não ficar soberbo, altivo, achando que agora nós conquistamos a salvação e Israel não. O decreto de Deus para com Israel vai se cumprir. Quando ele diz lá no capítulo 11 que a vocação de Deus, aqui no capítulo 10, que a vocação de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis, está falando das promessas que Deus tem para com Israel. O remanescente de Israel será salvo. Haverá lá, no fim dos tempos, a representação de todo Israel, das 12 tribos haverá parte deles ali, cada um delas estará representada, porque Deus tem promessas para com Israel. Então, essa justiça legal, ela tem a ver com a justificação, não é justiça própria. Israel não entendeu isso. Tentou alcançar a justiça pela lei. Pela lei ninguém pode ser salvo. A lei, ela só mostra que nós estamos condenados, pecamos, estamos separados da glória de Deus. Deus em Cristo veio e nos reconciliou com Deus. Isso é justificação pela fé. Sem ela, ninguém pode ser salvo. Então, a justificação pela fé é a justiça legal. Mas tem um outro aspecto, a justiça moral. Quando Jesus está falando buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando desses 3 aspectos. A justiça moral qual é? É aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Isso tem a ver com as bem-aventuranças. Aí eu quero que alguém leia para mim Mateus 5:20. Por favor. Obrigado. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, essa palavra é firme, né? Não tem que nem explicar. Se a minha justiça, a gente está falando para os discípulos, não para os ímpios. Se a vossa justiça não exceder em muito,
a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Seremos reprovados. Então, fomos justificados, então justificado pode ir, fomos perdoados, perdoado pode vir, mas nós fomos adotados. Senta à mesa. A adoção tem esse poder. A minha voz está indo embora. Vou terminar. Jesus prossegue depois das bem-aventuranças, contrastando essa justiça cristã com a do fariseu. O que o fariseu fazia? O fariseu fez adendos à lei. Adultério, a mentira, todo aquele contexto que a gente já estudou de Mateus 5 e 6, eles fizeram adendos para que eles pudessem cumprir a lei. Jesus falou que a nossa justiça tem que ir além. Por isso ele vai, se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Se alguém pedir para andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está dizendo que nós temos que exceder em justiça. E é isso. Isso é possível a quem já tem Cristo no coração. Porque a mentalidade mudou. Nós não somos mais como antigamente. Se alguém pisasse no nosso pé, a gente devolvia um pisão mais forte. Se alguém pegasse algo de nós, a gente pegava 2 coisas do outro. Não é assim que a criança faz? Deixa 2 crianças brincando numa sala com 100 brinquedos. O que uma pegar, a outra também vai querer. Tem 100 brinquedos ali. Se uma pegar a boneca, a outra vai querer a boneca também. Os outros 99 brinquedos vão ficar por ali. E elas vão brigar por aquilo. Não deixe 2 crianças sozinhas numa sala. Elas vão se matar. Por isso tem que ter um adulto próximo. O que é isso, irmão? Consequência do pecado. O pecado está dentro de nós. Davi vai dizer, em pecado minha mãe me gerou. Fui gerado pela minha mãe. É algo que nós temos que entender. Essa justiça excedendo só terá essa capacitação quem nasceu de novo. Por isso que essa justiça moral é algo que a gente precisa ver, tem a ver com caráter. O que é caráter? Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Há pouco tempo, ouvi o testemunho de um pastor, ele é capelão na Convenção Batista Carioca, pastor Miguel. Ele pegava o mesmo ônibus todo dia. E aí, uma trocadora descobriu que ele era pastor, porque ele evangelizava ela todo dia, que pegava o ônibus. E um dia falou, eu vou testar esse pastor. E ela deu um troco a mais. O pastor não tinha o vale transporte, né? E aí, ele deu acho que R$50, ela deu um troco como se fosse de 100. Eu tipo assim, ele deu 20, ela deu um troco como se fosse de 40. E aí ele foi, passou a roleta, falou com ela, deu bom dia, sentou, e ele foi conferir o troco. Ele conferiu o troco e falou, ué, ela me deu troco a mais. Aí ele voltou lá e falou assim, querida, você me deu troco a mais. Eu falei, eu fiz de propósito. Ah, é mesmo? É porque eu sei que o senhor é pastor, eu queria saber se o senhor é pastor de verdade mesmo. Por isso que eu te dei o troco a mais. Vossa justiça, caráter, conduta. Irmãos, o que Agostinho deixou escrito para nós precisa ser seguido à risca. Pregue o evangelho, quando necessário, use palavras. A nossa vida, a conduta, o caráter, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, a justiça moral tem a ver com o nosso caráter, verdade, ser verdadeiro. Não é difícil ser verdadeiro, irmãos. É difícil para o ímpio, é difícil para a pessoa que não tem Cristo. Nesse sistema que a gente vive de tanta mentira, e aí chegou a época de a gente ouvir mentira na televisão, né? Os candidatos estão lá mentindo à torta e à direita, né? Eles prometem tudo, né? Impressionante, né? Eles vão resolver tudo. É um negócio assim, eles parecem ter uma varinha de condão, vão resolver tudo. Mentirosos. Mentirosos. Não se deixe enganar por eles, né? Não creia nas promessas deles. Mas nossa conduta, nosso caráter, sim, sim, não, não. Isso é o normal. Irmão, não tem que haver admiração. Eu falei outro dia sobre isso, né? Nós temos que praticar a justiça e nós não podemos ficar esperando aplauso quando somos verdadeiros. Não podemos esperar aplauso quando somos justos, quando temos que decidir algo. Isso é dever. Tem que estar no nosso DNA, essa justiça moral. Mas Jesus está falando de um terceiro aspecto, a justiça social, que não está separada, gerada pela justificação pela fé, que é a justiça legal, justiça moral, que nós já acabamos de falar, e agora a justiça social. O que tem a ver essa justiça social comigo, com você? É o que a gente precisa viver na prática. Conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça dos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares.
Justiça social engloba a sociedade num todo, mas principalmente lembrar o homem caído. O homem caiu, o homem pecou, por isso ele não tem naturalmente uma tendência a ser justo. Nós temos uma tendência à injustiça. E nós queremos justiça com as próprias mãos, que acaba sendo injustiça. Por que as leis do Antigo Testamento foram necessárias escrevê-las? Porque havia um ancião, um legislador, que ia legislar. Então, as leis estão ali para dar parâmetro, porque senão nós vamos nos vingar com a própria vontade nossa. Paulo vai dizer em Romanos, não vos vingueis, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, a justiça precisa ser equilibrada dentro de mim e de você. Justiça social, primeiro, lembrar, o homem está decaído da graça. Nós precisamos entender isso, por isso precisamos pregar o Evangelho, para quem não nasceu de novo. E manifestar isso dentro da sociedade civil. Os direitos e deveres que nós temos na nossa sociedade e que são muitas das vezes banalizados, nós não podemos banalizar. É dever meu, se eu trabalho secularmente, chegar na hora, de preferência chegar antes. Não ficar de migué no trabalho. Eu estou manifestando justiça social. Ah, mas meu patrão não me paga bem. Ora, pede a Deus um outro emprego. Mas você não vai ficar trabalhando mal-humorado, chegando atrasado, colocando atestado médico, porque seu patrão não te paga bem. Você tem que ser um modelo ali. Efésios 6, quando vai falar do relacionamento patrão-empregado. Você tem que servir ao seu patrão como se estivesse servindo a Deus. Então não está bem ali, busca outro emprego. Mas você tem que manifestar justiça nos tribunais, é o que nós não conseguimos ver. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal não faz o que tem que ser feito. Eles vão prestar contas a Deus, mas eles são autoridades sobre o nosso país. Autoridade constituída. O que a gente vai fazer? Vamos orar para que haja mudança, para que eles se convertam e os tribunais sejam justos. Isso é um dever que nós devemos fazer. Por isso oramos pelo presidente, oramos pelo Supremo Tribunal, oramos pelo governador, oramos pelo prefeito. Eu não votei em quem está aí, né? Eu não votei no nosso prefeito, nem nesse governador. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por eles. É meu dever orar, é seu dever. Para que eles sejam justos socialmente, o poder está na mão deles. Um guarda na rua mandou você parar, você tem que parar, é justiça. Ele tem autoridade para comandar ali o trânsito. Você que tirou a carteira sabe, né? O sinal queimou, tem um guarda lá, o sinal está funcionando, mas tem um guarda, esquece o sinal. Quem manda é o guarda, não é o sinal. Às vezes acontece isso, engarrafou, o guardinha vem, mas está aberto para mim, mas o guarda fez assim, você tem que parar. Esquece o sinal, está aberto. Ele é autoridade sobre o semáforo. Ok? Então, justiça precisa ser íntegra. A justiça nos negócios. Como que está sendo os seus negócios? Comprou? Pagou? Ah, pastor, não paguei porque esqueci. Tudo bem. Alguém vai lembrar, né? Tem um telefonema, tem um e-mail, tem um SMS, tem um monte de maneiras de ser cobrado, né? Tudo bem a gente esquecer. Eu não tenho dinheiro hoje. O que a Bíblia diz? A ninguém devais coisa alguma no seu amor. Eu preciso andar kit com meus pagamentos. Não tenho condição de pagar agora, mas eu tenho que ir lá no credor e dizer, olha, eu vou te pagar. Espera um pouquinho. Calma, eu vou chegar lá. Você tem que dar conta. Justiça nos negócios e nos relacionamentos familiares, para fechar. Se eu não for honesto, sincero, justo no meu relacionamento familiar, não vou ser lá fora. Com as pessoas mais íntimas. Se eu não for honesto e justo com Wanda, como que eu serei com os outros lá de fora? Começa em casa. Então, a gente precisa entender isso. O testemunho. Tem um pastor, um editor, que ele diz que se nós não formos cristãos na nossa casa, nós não seremos em lugar nenhum. É no lar que começa o nosso testemunho. O cuidado um pelo outro nos relacionamentos. A verdade, o relacionamento. Não é que não vai ter briga. Vai ter briga, de vez em quando vai ter briga. Mas tem que haver perdão, tem que haver restauração. Porque o lar é a base da nossa vida. É no lar que a gente aprende a não mentir. Por que a criança mente? Alguma criança já nasce sabendo mentir? Por que a criança mente, irmão? Porque ela vê o pai mentindo, a avó mentindo. Por quê? O pecado já está dentro dela, né? E aí ela vê a pessoa fazendo errado, ela vai fazer errado.
É o que nós estamos vendo na nossa sociedade, uma sociedade que está pervertendo nossas crianças, cada vez mais erotizadas, cada vez mais estamos vendo crianças se perdendo, porque a família não é modelo. Então nós, que conhecemos a justiça, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, precisamos ser modelo para a sociedade. É essa a ideia do John Stott, quando ele fala sobre o Sermão do Monte. Ele deu o tema para o livro, A Contracultura Cristã. Quando ele escreve Efésios, o comentário dele, ele diz: Igreja, a nova sociedade de Deus. Nós somos a nova sociedade de Deus. Precisamos ser modelo para essa geração. Deus abençoe você. Estamos encerrando nosso texto de Mateus 6, 25 a 34. E na próxima semana estaremos estudando Mateus capítulo 7. E convido você a continuar com a gente para aprender sobre o Sermão do Monte. Deus abençoe sua vida, tenha sempre esperança e uma feliz semana.